Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Na turma do fundão de hoje, eu não quero falar para os professores ou para a escola, eu quero falar para aqueles que, durante as férias, estão à frente, né, cotidianamente, dos processos que vão produzir desenvolvimento em crianças e adolescentes enquanto eles não voltam para a escola. Você, aí, pai, mãe, tia, tio, vô e vó, que vão ficar com as crianças nesses meses de férias, esse vídeo é para você. Vamos lá, vamos tentar entender o que é que as férias podem fazer para ajudar a perspectiva do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, enquanto eles estão longe da escola. Na escola, obviamente, muitas coisas são feitas para que eles aprendam, se desenvolvam, se relacionem, e mais as escolas estão investindo em desenvolvimento socioemocional, criando ali consciência social, trazendo elementos que fazem com que os indivíduos possam mesmo se desenvolver nesses campos do conhecimento, né? Isso tem sido uma mudança importante e que nós, a partir da neurociência, reforçamos e acreditamos muito. Mas e durante as férias? Podemos simplesmente deixar as crianças largadas na frente da TV, jogando seus videogames, né, como se não houvesse amanhã e que, quando voltarem à escola, voltamos a pensar em desenvolvimento humano? Será que isso é alguma coisa interessante de ser feita? Então, já vou logo deixando o recado, que é o seguinte: especialmente nessa faixa etária, né, entre crianças e adolescentes, qualquer período em que eles mergulhem num vício, em alguma coisa repetitiva, vai fazer com que eles realmente acabem se adaptando muito a essa condição. Então, as crianças que vão passar 15, 20 dias, um mês, 40 dias jogando videogame direto, elas vão praticamente recrudescer todos e quaisqueres elementos que ela tenha desenvolvido de interações, por exemplo, com outras formas de jogos ou de interações, seja pelo esporte, seja jogos de tabuleiro, seja brincadeiras, né, como eu fazia muito na minha família nessa época do ano, quando nós ficávamos reunidos nas festas de fim de ano, nós brincávamos de mímica, brincávamos de jogos como imagem e ação, né, que são, jogos que permitem tanto o desenvolvimento da comunicação, quanto o desenvolvimento da criatividade, da imaginação, da percepção, do pensamento sistêmico, né. Então é muito importante que quem for ficar com as crianças e com os adolescentes nessa época, pense um pouco em como planejar essas diferentes interações para mantê-los aquecidos nessas questões relacionadas a como que eles interagem com outros grupos, com outras pessoas, como é que eles estão desenvolvendo as capacidades sociais, a consciência social, né. É muito importante nós pensarmos que, as relações sociais que vão gerar desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento social, cognitivo, que vão ser super importantes para a saúde física e mental das crianças e adolescentes, elas acontecem o tempo todo e justamente nas férias, quando a gente vai a lugares diferentes ou a gente frequenta lugares diferentes, cidades, pessoas, é ainda mais desafiador, porque nós precisamos iniciar relações sociais do começo. Então você que é o adulto que está acompanhando ali, ao invés de ficar reprimindo a criança, criticando a criança quando ela quer conhecer outras pessoas, faça de uma forma que você consiga manejar essas interações, para que, obviamente, ela não corra nenhum risco, mas que ela possa se arriscar a interagir com pessoas que ela ainda não conhece, com pessoas que são diferentes daquelas que ela está acostumada, pessoas que vivem realidades distintas da dela, porque isso vai fazer com que ela aumente a capacidade, a compreensão dela sobre diferenças, né? Outras coisas muito importantes é que, nessas épocas, é possível que essas crianças enfrentem especificamente dificuldades de interação, né, e enfrentem desafios realmente, importantes nessas interações. E aí essas crianças acabam vivendo mais sentimentos de solidão, né, não conseguem desenvolver tantas amizades, né. Isso acaba inclusive atrapalhando o desenvolvimento da linguagem dessa criança, né, e da forma como ela interage. Então, de novo, não permita que durante as férias a criança se isole ou fique retraída, né. Vamos aos poucos, obviamente, sem expor, uma criança que é mais tímida, uma criança mais reclusa, a gente aos poucos vai criando as oportunidades dela interagir, mas vai provocando que ela faça esse movimento para justamente não deixar que ela, eh, vamos dizer, encrue tudo aquilo que ela estava desenvolvendo, né, na escola. Porque o fato é que nós temos um desenvolvimento cerebral associado a essa questão,
são conexões cerebrais mesmo que vão permitir que o indivíduo amadureça essas contextos sociais, essas vivências sociais e interativas, né? E isso vai provocar a capacidade do indivíduo de desenvolver eh, teoria da mente, que é a capacidade de pensar sobre o que o outro está pensando, vai poder trabalhar questões relacionadas a ganhos que essas interações trazem para ele, vão ter uma certa saliência relacionada à forma como ele verifica a possibilidade de interagir com pessoas, quer dizer, ele vai ter mais atenção para perceber pessoas que estão disponíveis para essa interação, ao invés de estar ensimesmado ele na sua tela de celular, jogando seu videogame, né. Então é muito importante mantê-lo, inclusive muitas vezes vivendo um certo tédio, para que ele busque, né, para que ele ou ela busque essas relações, né, esteja no sentido de fazer com que isso possa ser viável, né. E, quem sabe um último elemento que eu queria trazer é o quanto que nós estamos permitindo que as nossas crianças e adolescentes façam pouca atividade física, mexam pouco o corpo, desenvolvam pouco o corpo. Então, aproveitar que é verão, vamos aproveitar aí a possibilidade de brincadeiras com bola, de brincadeiras ao ar livre, de brincadeiras. Nossa, nunca mais vi ninguém jogando taco na rua, e taco é um jogo tão incrível, né? Tão fácil e ao mesmo tempo tão incrível, com tanta necessidade de atenção, de foco. Então, pensar, né, você que é pai, mãe, tio, tia, vovó, traga brincadeiras que as suas crianças, seus adolescentes não conhecem e que são interessantes, que são dinâmicas, que provocam a interação deles com outras pessoas, mas que fundamentalmente mexam o corpo. Façam com que eles efetivamente saiam daquele lugar de repetição de comportamento, jogando videogame, ficar sentado, ficar vendo televisão, ficar para ir para este lugar das interações físicas mesmo com o seu entorno e exercitem tudo isso para ir somando-se ao desenvolvimento que eles já estão fazendo dentro da escola e que isso não fique paralisado no tempo em que eles estão de férias, né. Então, quando nós recebemos as nossas crianças e adolescentes para passarem as férias em casa, nós não podemos pensar apenas que a gente vai ter que mantê-los alimentados e, quem sabe, distraídos com alguma coisa, muito pelo contrário, né. Tudo aquilo que a gente faz para distrair, faz com que eles percam o controle e a dinâmica da própria atenção sobre o que de fato importa. Então, vamos promover estímulos, condições, provocações que façam com que essas crianças e adolescentes, durante o período de férias, continuem se desenvolvendo e não apenas deixem o seu corpo largado em algum vício desses tecnológicos que estão tão disponíveis e espere simplesmente a volta às aulas para sentir todo o baque, inclusive, de como que essas atividades podem, pela diferença, né, pela observação relativa, eu estava tranquilo, estava curtindo a vida, e daqui a pouco agora tem um monte de gente me exigindo um monte de coisa, o que que vai acontecer? A escola vai se tornar o algoz, porque justamente durante as férias a gente não provocou estímulos que ele se mantivesse em desenvolvimento, então ele vai fazer esse balanço. Nas férias eu curto e as férias são incríveis, porque eu faço o que eu quero, e na escola é tudo um horror, porque eu tenho que ficar obedecendo e fazendo o que as outras pessoas acham que é importante. Vamos tentar balancear isso, fazer da escola um ambiente mais legal, mas também durante as férias, continuar provocando o desenvolvimento deles, porque o tempo urge, né, e qualquer 2, 3 meses em que eles fiquem largados no sofá podem trazer, prejuízos importantes para a capacidade deles de se desenvolverem através de atividades contínuas e estímulos que são saudáveis, estímulos que realmente os provoquem a sair desse lugar comum. Férias, né? Tempo bom para que pais, mães, tios, tias se tornem educadores de tempo integral. Um grande abraço, se você gostou, não esquece de compartilhar, curtir, deixar aí um valeu para a gente, né? Porque todo dia útil é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial e eu conto com você para que a gente possa continuar aqui com essa super produção do pessoal da Coplane Filmes e que a gente continue produzindo conteúdo para vocês o ano todo, como a gente fez em 2023. Um grande abraço e até o próximo.